O Agricultura BR começa essa edição trazendo uma informação importante a respeito das previsões para o próximo dia 30 de junho, quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lança o seu relatório trimestral. Esse relatório trimestral traz uma confirmação de áreas e também traz as informações dos estoques norte-americanos. Nesta última segunda-feira, uma importante empresa de consultoria, a Informa, ela trouxe destaques importantes sobre a área cultivada com soja nos Estados Unidos, com a oleaginosa. E essa consultoria, ela acabou mexendo com o mercado na segunda-feira, porque estimou um pouco acima a área cultivada com soja, pouco acima daquilo que vinha sendo tratado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e acima, inclusive, da sua própria estimativa do mês de maio. Vamos ver os dados, vamos ver os números que nós temos agora da empresa de consultoria, Informa. Você vê que ela estima 33.910.000 hectares cultivados com soja nos Estados Unidos. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 30 de março, previa 33.260.000 hectares. Então, uma diferença aí na área a ser cultivada com soja lá nos Estados Unidos. Um dos destaques que a Informa trouxe, né, essa empresa de consultoria, é que as condições climáticas estão se mostrando favoráveis para o plantio na maior parte da região produtora nesta situação de primavera norte-americana. Entretanto, isso, apesar de conseguir acelerar a situação de cultivo, tanto é que daqui a pouco a gente vai mostrar o relatório de acompanhamento de lavouras, é mais acelerado que a média dos últimos 5 anos e também é mais rápido do que a média do último ano, no ano de 2015, mas previsão para o período continua sendo de seca, apesar de ter apresentado algumas chuvas nos Estados Unidos agora recentemente. E nós dizíamos que os últimos períodos, principalmente a última semana, têm contribuído para a semeadura da soja nos Estados Unidos. Isso ocorre porque as últimas semanas foram marcadas por tempo mais seco e temperaturas mais elevadas naquela região produtora, chamado cinturão produtor de grãos dos Estados Unidos, principalmente para soja e milho. Isso faz com que a semeadura da soja esteja mais acelerada. Teve um avanço importante na semana compreendida até o último domingo, portanto, até o último dia 12 de junho. Houve avanços importantes que faz com que a semeadura da temporada 2016-2017 seja mais avançada do que na temporada passada e também na média dos últimos 5 anos. Vamos ver os números que foram divulgados, portanto, nesta última segunda-feira, após o fechamento da Bolsa de Chicago pelo Departamento de Agricultura norte-americano, acompanhamento de lavouras. Você tem aqui as situações para as lavouras norte-americanas. Observe que até o dia 12 de junho, 92% da área, e essa área dos americanos é aquela área que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos continua estimando para o país, 33.260.000 hectares. 92% já estavam cultivados. Se for fazer um comparativo com o que ocorria no último ano, a área era um pouco menor e tinha alcançado também no dia 12 de junho de 2015, agora um ano anterior, 85% da área. A média entre 2011 e 2015 fica em 87%. Portanto, segue bem adiantado o cultivo da soja, a semeadura da soja nos Estados Unidos. O clima mais seco, esse calor todo que está fazendo nas áreas de produção, ajudam com que tenha essa elevação, né? Tenha essa disparada para a semeadura da soja. Vamos ver agora como que são as condições de lavoura. Teve diferença? Teve, mas muito pequena. Olha só, nós temos aqui as áreas em excelência
excelentes condições, 11%. Nessa situação aqui nada mudou. As que estão em boas condições caiu 1 ponto percentual, a média ficou na mesma situação, 27% das lavouras norte-americanas estão em médias condições e 6%, aí aumentou 1 ponto percentual, estão entre ruins e muito ruins. Portanto, cai um pouco a situação das boas e aumenta nas ruins e muito ruins, que ficaram em 6%, nada muito diferente do que a gente estava trazendo. Por enquanto, pelo menos para a semeadura da soja, a situação continua muito favorável, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta última segunda-feira. E ainda falando nos Estados Unidos, o país reportou hoje a venda de mais 110 mil toneladas de soja a destinos não declarados. Sempre que o país faz a venda em um único dia de um volume superior a 100 mil toneladas, é preciso fazer essa reporte, né? Preciso passar essa informação para o mercado. Portanto, hoje, novas vendas confirmadas da soja norte-americana. Os países com destino dessa soja não foram declarados, mas o volume foi em 110 mil toneladas de soja. A gente vai dar uma olhadinha agora nos negócios com a soja na Bolsa de Chicago e a gente vai ver que, apesar dessa informação de novas vendas, os negócios vêm em queda nesta terça-feira, influenciados também por essa nova projeção da consultoria Informa Economics, que estima uma área maior destinada à oleaginosa naquele país. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a soja futura lá em Chicago, operando com queda. A posição de julho cai 0,76% agora e é negociada a 11 dólares 60 centes por bushel. A posição de agosto vem a 11 dólares 57 centes mais 50, com queda próxima a 1%. A soja para entrega em setembro é negociada a 11 dólares 48 centes mais 75 por bushel, queda de 1,20%, e a novembro 1,40% de queda e vem negociada agora a 11 dólares 42 centes mais 75 por bushel. Essa queda a gente vê depois de dias seguidos de alta, quando as cotações alcançaram quase a marca de 12 dólares por bushel. Bom, vamos seguir falando dos Estados Unidos, mas agora no que diz respeito ao clima, como que o tempo por lá vai se comportar nos próximos dias, para saber se as condições dessa soja que acaba de ser implantada vai ver uma situação climática favorável. Vamos até São Paulo, então, para falar com a Nadiara, que tem as informações para a gente. Nadiara, boa tarde para você. Os Estados Unidos logo devem enfrentar o verão chegando, né? Dia 20 de junho começa o verão no hemisfério norte, mas apesar do verão chegar por lá, há uma instabilidade climática chegando, uma temperatura um pouco mais baixa. É isso mesmo? Essa queda de temperatura pode influenciar nas lavouras? Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. As temperaturas até vão cair um pouquinho mais, principalmente no extremo norte e também noroeste dos Estados Unidos, mas nada que vá afetar o cinturão produtor de grãos. Inclusive, mais ao sul dos Estados Unidos, o destaque é a onda de calor intensa que vem afetando essas áreas nos últimos dias e a temperatura vai continuar bem elevada. Então, teremos algumas regiões com temperaturas mais baixas, mas não a ponto de prejudicar áreas produtoras de grãos. Agora, para os próximos dias, as instabilidades devem trazer chuva para boa parte aqui do centro, partes do oeste, então atingindo áreas produtoras do cinturão aqui produtor de grãos, só que de uma forma geral serão chuvas de baixos volumes acumulados e também pancadas alternadas com períodos de melhoria. Então é uma chuva que deve garantir umidade no solo nas principais áreas, mas por enquanto não atrapalha por um longo período as atividades de plantio do milho e da soja. Quanto às temperaturas, a gente observa aqui temperaturas mais baixas no extremo norte, partes aqui do meio oeste, mas são temperaturas que devem ser registradas nos pontos mais frios, não chegam a trazer risco para as áreas produtoras. Em grande parte aqui do meio oeste, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 15 até 19 graus, então sem riscos para a agricultura. E quanto às temperaturas máximas, o calorão vai continuar principalmente aqui em partes do centro e sul dos Estados Unidos. Algumas áreas, inclusive, principalmente região do Texas, beirando até 40 graus. Temperaturas máximas girando aí nos próximos dias entre 38 e 39 graus, bem próximas aos 40 graus. No próximo período, a gente observa a diminuição da chuva sobre o meio oeste nas áreas produtoras, pancadas muito isoladas e de baixos acumulados. Isso é uma preocupação agora durante o verão,
por causa das altas temperaturas e a diminuição da chuva. Isso deve fazer com que a umidade do solo caia rapidamente a partir aí de meados do verão. E neste período aqui, entre os dias 24 e 28 de junho, a chuva até fica um pouco mais abrangente, mas mais uma vez com baixos acumulados. Neste período deve chover de 5 a 15 milímetros sobre as áreas produtoras do cinturão produtor de grãos nos Estados Unidos. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações. Até já, já ela volta com destaque aqui para o Brasil. Por enquanto, vamos falar do dólar comercial frente ao real, que hoje mais cedo vinha operando em queda, por volta dos R$ 3,47. Vamos acompanhar os negócios de agora, então? Veja comigo que o dólar comercial já muda o rumo dos negócios. Hoje mais cedo caía frente à moeda brasileira e agora já volta a subir, operando neste momento com alta de 0,20%, sendo negociado a R$ 3,49 mais 4. Até o fim dessa edição, você acompanha com a gente mais informações atualizadas sobre o dólar aqui no Brasil. Por enquanto, vamos fazer um rápido intervalo. Veja na volta o motivo do desabastecimento no mercado de feijão do país. Você ainda hoje tem os destaques do acompanhamento de lavouras de milho nos Estados Unidos e por lá eles registraram também vendas avulsas para o cereal. Daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Entre em contato com a nossa produção do programa através do Facebook, do Twitter, do blog e também, claro, pelo WhatsApp. Eu sei que tem muitas áreas de geada por aí. Se você tiver fotos, imagens, pode mandar no nosso telefone 67 99656 2266. E é sobre efeitos de geada que nós vamos falar agora. A situação já estava difícil para a produção brasileira de feijão e com as geadas a situação ainda fica muito pior. O risco de quebra na produção vai aumentando e nós vamos saber agora como é que está a previsão do tempo com a Nadiara Pereira, em especial para essas áreas produtoras. Ela volta ao programa. Nadiara, a produção brasileira de feijão já sofria um risco bem forte, tanto a primeira, a segunda safra, e agora com as geadas nós temos uma situação ainda pior. Como é que está a previsão para as áreas produtoras? A situação ficou bem crítica mesmo, Fabiano, porque a região sul do Brasil, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eram as regiões que vinham melhores com condições de umidade do solo para o feijão. Já o centro-oeste, boa parte do sudeste e principalmente o nordeste vinham com prejuízos no feijão por causa da seca, especialmente o mês de abril, que foi um mês bem atípico, com temperaturas altas e também falta de chuva sobre o interior do Brasil. Isso trouxe bastante danos para as lavouras de milho e de feijão e agora sobre o sul do Brasil, principalmente o estado paranaense e até mesmo algumas áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo tiveram grandes prejuízos por causa das geadas. Em algumas áreas do sul de São Paulo, a geada trouxe aí danos para a maior parte das lavouras de feijão. Então, além do tempo seco do início do outono, agora o frio também traz danos e aí pode prejudicar o abastecimento de feijão. Só que agora, para os próximos dias, o frio vai perder intensidade e diminui esse risco de geada. A temperatura até permanece baixa, mas não a ponto de provocar o fenômeno nas áreas produtoras de feijão. Por enquanto, para os próximos dias, até o final de semana, vai voltar a chover nas áreas produtoras entre Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e extremo sul de Mato Grosso do Sul. Então, umidade no solo não falta nessas áreas produtoras de feijão e o volume de água, inclusive, deve ser bem expressivo sobre o Paraná. Pode chover mais de 30 milímetros até o final de semana. A chuva ela deve ser bem escassa aqui sobre o extremo norte e litoral nordestino. No interior do Brasil, a gente observa que o tempo vai continuar bastante seco, então essas áreas que enfrentaram perdas do sudeste, centro-oeste e principalmente aqui região também do meio-oeste da Bahia, sul do Piauí, nada de chuva significativa para os próximos períodos a ponto de recuperar a umidade do solo. Quanto às temperaturas, mínimas girando em torno de 3 graus apenas nas regiões serranas, então risco para geadas nos próximos dias apenas nos pontos mais altos, porque o frio até deve ganhar um pouquinho mais de força no final de semana, mas não tão intenso
intenso, como ocorreu nos últimos dias, a ponto de provocar geada. Entre São Paulo, partes do Paraná e Mato Grosso do Sul, a temperatura deve variar entre 10 e 13 graus, então não é uma temperatura que gera risco de geada. Quanto às chuvas nos próximos períodos, entre 19 e 23, a chuva se espalha mais aqui pelo sul do Brasil, deve atingir de forma mais intensa as áreas produtoras do Paraná, com volumes mais uma vez chegando até 30 milímetros, e a chuva que atinge o norte e o nordeste é muito restrita. No norte fica concentrado principalmente entre o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará, e no nordeste principalmente em áreas litorâneas. Essa chuva que atinge o nordeste deve favorecer algumas áreas produtoras de feijão, especialmente do recôncavo baiano, que é uma região que deve receber bons volumes de água. Só que essa chuva ela não avança para as demais áreas e não deve atingir principalmente o interior nordestino, que segue em situação crítica por falta de umidade. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigado, Nadiara. Até daqui a pouco. Bom, muito tem sido comentado sobre a alta no preço do feijão no Brasil nos últimos dias, né? O que acontece é que há pouca oferta do produto no mercado, em especial da variedade carioca, que é uma variedade mais sensível ao clima. E com tudo isso, os preços estão lá nas alturas. A gente viu aí com a Nadiara que a estiagem do mês de abril afetou drasticamente a produtividade das lavouras de algodão em várias regiões do país. E agora, enquanto a segunda safra de feijão está sendo colhida em pleno trabalho de colheita, algumas regiões enfrentam chuvas, temperaturas bem baixas e inclusive geada. A Conab, no seu último relatório, ela levou em conta toda essa atual situação do setor do feijão aqui no Brasil e revisou a sua estimativa para a produção brasileira de segunda safra. Antes, ela estimava um aumento na produção na comparação com a safra 14-15 e agora ela estima uma queda que chega a quase 10%. Acompanhe comigo na sua tela qual foi a produção brasileira na temporada 14-15 e quais foram as projeções apresentadas pela Conab no mês de maio e de junho. Veja que na safra 14-15 o Brasil retirou dos campos 1.130.000 toneladas de feijão na segunda safra. Para a temporada atual 15-16, o relatório de maio da Conab estimava 1.260.000 toneladas, o que seria uma alta de 11,6% em relação à produção do ano passado. Já no relatório apresentado neste mês de junho, todas essas situações climáticas que o Brasil enfrentou afetaram demais a estimativa de produtividade, que agora caiu para 1.020.000 toneladas, portanto, uma queda de 9,6% em relação ao que o Brasil produziu na temporada passada. Nesse relatório apresentado pela Conab na semana anterior, a companhia apresentou também a situação atual em cada um dos estados brasileiros. E a gente trouxe para você acompanhar aqui com a gente o que acontece em alguns dos estados produtores de feijão do Brasil, o que cada um deles vem passando, que o influencia de maneira direta no preço do feijão hoje que a gente encontra no país. A gente começa trazendo o estado do Paraná em destaque. A colheita por lá está em andamento da segunda safra e ela reflete já a longa estiagem que o estado sofreu no mês de abril. A produtividade e a qualidade do café estão aquém do potencial inicial, portanto, estão bem abaixo do que o estado tinha como potencial para a atual temporada. O estado também enfrenta nesta temporada uma maior ocorrência da mosca branca. Portanto, situação para o estado do Paraná. E agora a Nadiara comentava também que deve enfrentar chuva nos próximos dias, o que pode vir a atrapalhar ainda mais os trabalhos de colheita. Vamos agora para o estado do Mato Grosso, o segundo maior produtor de feijão na segunda safra no Brasil. A produtividade por lá também está afetada pela estiagem do mês de abril. Há uma queda de 18% na produtividade do feijão calpi e de 48% na produtividade média do feijão carioca, como eu comentava no início, que é uma variedade mais sensível ao clima. Com isso, a produção de feijão de segunda safra no estado do Mato Grosso já está estimada em uma queda de 37% em relação à temporada passada. Além do estado do Mato Grosso, outro que sofreu bastante com a estiagem de abril foi o estado de Goiás. Por lá, inclusive, outras culturas continuam sofrendo bastante, em especial a do milho de segunda safra. Mas a gente está falando de feijão, vamos acompanhar qual é a atual situação para lá
neste momento. Veja que a Conab diz que a falta de chuvas resultou em menores rendimentos por lá também. Há uma perda de 19% na produtividade estadual já contabilizada e registros, inclusive, de perca total de áreas de feijão. O estado de Goiás ficou muito tempo sem receber chuva e, com isso, afetou demais a produtividade média das lavouras por lá. Para a gente encerrar essa análise, vamos acompanhar agora como está a situação do feijão no estado de Minas Gerais. Minas Gerais, até a safra passada, não tinha uma produção tão expressiva de feijão, mas para a atual temporada quase que dobrou a sua área destinada à cultura. Apesar desse aumento de área, a produção deve cair, não deve ser tão importante assim, não deve atingir o seu potencial por conta da quebra na produtividade. Veja que o estado de Minas Gerais, portanto, teve ausência de chuvas nos meses de abril e maio, uma estiagem severa por lá. O tempo seco e quente afetou demais a produtividade e também a qualidade dos grãos e a quebra já é confirmada em 9% na produtividade média das lavouras de feijão aqui no Brasil. A gente segue falando sobre isso, Fabiano. Juliana, e essa quebra reflete-se também, claro, para o consumidor brasileiro. Tanto que a nossa equipe de reportagem lá em Brasília, ela foi conversar com consumidores para sentir esse impacto sobre o bolso do cidadão brasileiro. É importante lembrar que no cálculo padrão para se encontrar o índice de inflação no país, se consideram alguns produtos. No fator alimentício, o feijão tem um peso importante. E a repórter Márcia Prado foi saber como é que esses impactos estão chegando no bolso do brasileiro e também o posicionamento da Conab em relação ao tema. Na prateleira do supermercado, o consumidor se surpreende. Um dos itens básicos da alimentação dos brasileiros, o feijão, já é considerado o vilão da vez no custo de vida das famílias. A Vera Lúcia já sentiu no bolso, mas na casa dela o cereal não tem substituto. Opção tem, mas o costume não dos outros. Comigo eu cortaria e substituía. Mas tem criança, tem outras pessoas que fazem parte da família. A explicação para o aumento nos preços está na redução da oferta. Tem menos feijão no mercado porque a falta de chuvas nas principais regiões produtoras do país atrapalhou a produtividade das lavouras, reduzindo a oferta e afetando também a qualidade do grão. Com isso, a cotação vai lá em cima. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a área plantada de feijão no país está 3,5% menor que no ano passado. E a produção, que está estimada em 2.925.000 toneladas, representa uma queda de 6,1% na comparação com a safra anterior. A nossa produção está um pouco abaixo da demanda, tá certo? Mas também, se vocês observarem os anos anteriores, o feijão sempre esteve muito perto da oferta e da demanda, porque nós sempre produzimos de mão para a boca, até porque o feijão não pode ter uma grande safra, porque a não ser que você tenha um mercado externo para que você possa fazer esse fluxo, porque o feijão tem uma característica de perecibilidade muito rápida. O alimento está entre os que mais pesaram na alta do custo de vida nos últimos meses. A inflação do feijão, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo de abril, foi de 4%. Apesar de o consumidor reclamar, a valorização não pode ser vista apenas pelo lado negativo. O superintendente da Conab explica como a alta nos preços ajuda a regular o mercado. A questão do abastecimento tem que ser olhada como um todo, tanto da parte da produção, mas também dos fatores de importação e exportação. Ou seja, em um nível de produção reduzida, né, certamente poderá haver um aumento das importações para complementar essa oferta, né. Tem a questão dos estoques de passagem que também ajudam a complementar a oferta e também, num caso de preços muito superiores, né, numa elevação de preços, certamente contratos de exportação podem sofrer uma inversão e acabar ficando no mercado interno. Então, certamente, a gente vê essa questão da elevação dos preços até, de certa forma, especulativa, né? E a tendência acaba que, de certa forma, no médio prazo, ela vai vai reduzir, vai se estabilizar. No último levantamento para a safra de grãos divulgado pela
Conab, a companhia destacou que a tendência é que a oferta de feijão continue restrita e os preços em patamares elevados. Mas não dá para prever até quando vai esse cenário para o consumidor por conta da dificuldade da indústria em repassar esse aumento para o setor varejista. Márcia Prado para o SBA. Bom, vamos saber agora quanto está sendo negociada a saca do feijão carioca no mercado disponível brasileiro. A cotação aqui é do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Acompanhem comigo, são os valores para a data de hoje, quarta-feira. Na Bolsa do Brás, no estado de São Paulo, a comercialização da saca de 60 quilos do feijão carioca, nota 8,5, vale hoje R$ 550. No município de Castro, no Paraná, saca valendo R$ 460. Em Pato Branco, estado paranaense também, R$ 190 saca do feijão carioca. Em Cristalina, Goiás, R$ 500 a saca. A gente pode mudar a tela agora para trazer mais destaques no Brasil. Em Rio Verde de Goiás, a saca de 60 quilos do feijão carioca, nota 8,5, é negociada hoje por R$ 500. Em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, R$ 480. Sorriso, também no Mato Grosso, R$ 480 a saca. E em Primavera do Leste, também estado mato-grossense, a saca do feijão carioca, nota 8,5, é negociada hoje por R$ 485. Mais informações sobre as cotações do feijão você encontra no site do IBRAF. Anote o endereço aí, é ibraf.org. Por aqui vamos a mais cotações do feijão agora para a variedade preto, no estado do Paraná. A Agricultura BR traz em destaque agora o mercado internacional do café. E nós começamos pelo café robusta, portanto, vamos ver como é que são os negócios na Bolsa de Londres. Bolsa de Londres que apresentava recuo há poucos minutos, vamos saber como é que estão as posições negociadas. Café robusta vem com queda, hoje mais expressiva. Posição de julho cai 1,33%, negócios a $1.626 por tonelada. Setembro perde 1,24%, posição negociada a $1.660 por tonelada, e novembro com recuo de 1,17%, $1.677 por tonelada. Assim vem os negócios com o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência importante para os produtores de Conilon aqui no Brasil, no Espírito Santo, Rondônia e Bahia, hoje com queda forte, Juliana. Vamos acompanhar agora, então, aqui, Fabiano, como estão os preços do café Conilon no Brasil. Veja comigo na sua tela o indicador CPEA, que mostra o movimento do mercado, a quanto foi negociada a saca de 60 quilos do grão nestes últimos dias. A saca de 60 quilos ontem, portanto, fechou o dia no estado do Espírito Santo a R$ 389,71. Esta variação foi muito leve em relação ao dia anterior, mas seguiu uma tendência de alta. No acumulado deste mês de junho, o preço do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, tem oscilado no estado do Espírito Santo, principal estado produtor da variedade, mas não varia muito entre o valor pago. Fica entre R$ 389 a saca até um pouco mais de R$ 390. Com isso, no acumulado do mês, há apenas uma valorização de 0,24%. Acompanhe agora mais cotações para o café no estado capixaba.
E hoje nós vimos o café robusta acabamos de ver recuando na Bolsa de Londres. Mas, no geral, principalmente se considerarmos o que acontece neste ano de 2016 comparado com o ano passado, o café Conilon, que tem como referência o café robusta na Bolsa de Londres e Conilon aqui no mercado interno, vem registrando altas. Isso ocorre por conta da quebra da safra brasileira, muito forte, por conta da seca que atinge o estado do Espírito Santo e também o estado da Bahia, um dos mais importantes produtores do país também. Para falar a respeito deste assunto, a nossa equipe de reportagem em São Paulo conversou com um pesquisador do Instituto de Economia Agrícola, pesquisador Celso Vergo, que falou a respeito do que vem ocorrendo com esse mercado e também a sua expectativa em relação aos preços. Vergo, o Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil e cafeicultor que trabalha na região do Espírito Santo está preocupado com as cotações do café, notadamente café Conilon. Agora, os preços do café Conilon não são estabelecidos no mercado brasileiro, tem forte influência de outros países. Como é a formação do preço internacional do café Conilon? Puga, uma coisa muito importante, a gente está sempre monitorando, é o que acontece com o mercado de commodities em geral. O café é uma das mercadorias que compõem o chamado mercado das commodities. E a que melhor permite a gente visualizar um futuro para os preços é acompanhar o preço daquela que é a rainha de todas as commodities, que é o petróleo. Se você pegar nos últimos 6 meses as cotações do petróleo, vai observar que elas subiram 40%, tá certo? E isso é um sinalizador que as demais commodities devem em algum momento também apresentar alguma reação, independentemente de seus fundamentos. Porque o mercado de commodities, eles são integrados, são relacionados e as coisas não acontecem assim, um preço de escola e os demais ficam para trás. As coisas evoluem mais ou menos conjuntamente. E tendo uma mercadoria como o petróleo, que é infinitamente mais importante do que o café para a questão mundial, energética no mundo, então o que se passa com ele acaba de alguma forma se refletindo nas demais. Esse é um elemento. Eu diria mais 2 elementos importantes que estão contribuindo para mudança no patamar dos preços do café Conilon, que agora estão em alta, do robusta em modo geral em âmbito mundial. O primeiro deles é um certo temor de que as coisas não vão muito bem na China. E muitos estão retirando seu dinheiro de lá, uma fuga de capitais da China, ainda não está muito evidente, mas tem havido essa preocupação e incrementada a liquidez mundial. E essa liquidez vai procurar refúgio em outras commodities. Em suma, são recursos que estavam na China e que voltam para outros países do mundo. Que estão sendo resgatados dos seus investidores, e eles vão procurar refúgio para essa riqueza em outro tipo de investimento. E as commodities aparecem como uma oportunidade. O ouro é uma oportunidade, o dólar é uma oportunidade, o café é uma oportunidade. E aí, finalmente, ainda, um terceiro elemento que eu acho que pressiona a cotação, eu falei do primeiro, petróleo. Segundo, os problemas que a China vem enfrentando em relação à liquidez dos seus investimentos. Quer dizer, o retorno dos investimentos na China estão baixando muito rapidamente. E o terceiro elemento que eu diria para você é a questão do PIB, das taxas negativas de juros de mais ou menos 1/3 do PIB mundial. Explicando, para você deixar seu dinheiro depositado no banco, você vai ter que pagar. A remuneração é negativa. Você coloca 100 no banco, vai resgatar 98. Você paga R$2 para deixar seu dinheiro guardado lá. Então, 1/3 do PIB mundial hoje está convivendo com taxas de juros negativas. E isso incrementa ainda mais a liquidez. Ou seja, é melhor eu tentar arriscar com commodities do que ter a certeza que eu vou perder deixando meu dinheiro parado. Ou seja, a moeda não é tão mais interessante agora do que as commodities. Nesse 1/3 do PIB mundial não é interessante. Eu disse, o Japão, a Alemanha, outros países europeus estão com taxas de remuneração aos depósitos à vista, negativo, ou depósitos a prazo também. E negativo. Isso influencia no preço das commodities, entre as commodities, café Conilon. Exatamente. Está a entrevista com o pesquisador do Instituto de Economia Agrícola. Essa entrevista, você viu um trecho dela que fala principalmente sobre o café. Se você quiser saber mais, você acessa o blog do Agricultura BR. Acesse o nosso blog. Essa entrevista ela vai continuar falando sobre os efeitos do Laninha, sobre a produção de café robusta ou Conilon no Vietnã, que é o maior produtor de café dessa variedade do mundo, e também do Brasil. Você vai conferir também o que acontece com o efeito do Laninha para a produção de
de café Conilon e, além do mais, também aquela situação da contaminação do Rio Doce no estado do Espírito Santo, que isso ocasionou para a quebra ou a produção de café no estado do Espírito Santo. Então acesse nosso blog, nosso endereço está na tela. Daqui a pouco você já pode conferir o restante desta entrevista. E veja depois do intervalo que a seca no Mato Grosso influencia na produtividade das lavouras de algodão. A queda é de quase 15%. Você tem ainda informações a respeito da previsão diária cultivada com milho nos Estados Unidos daqui a pouco no Agricultura BR. Foram registradas as primeiras colheitas de algodão no estado do Mato Grosso, o que indica uma antecipação de 2 semanas na comparação com o início dos trabalhos visto nessa mesma época do ano passado. Ao longo da colheita, os produtores devem constatar uma produtividade mais baixa nas lavouras este ano, em função do clima muito seco no estado do Mato Grosso, em especial no mês de abril, que baixou muito a produtividade das lavouras da fibra. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apresentou nesta semana uma nova estimativa para a safra de algodão no estado e derrubou a sua expectativa na produtividade das lavouras em todas as regiões produtoras. Vamos acompanhar agora uma a uma qual é a estimativa dessa queda no rendimento médio das lavouras. A gente começa trazendo as regiões Centro-Sul e também a região Médio-Norte do estado. Região Centro-Sul deve ter um rendimento médio 1% inferior na produção do algodão em caroço. Na safra 14-15, produzia 261 arrobas de algodão em caroço por hectare e na atual temporada deve produzir 258 arrobas. A região médio-norte do estado deve apresentar uma queda de 3,2% no rendimento, saindo de uma produtividade de 269 arrobas de algodão em caroço por hectare para essa safra alcançar 260 arrobas. A gente vai seguir trazendo agora as outras regiões produtoras de algodão do Mato Grosso e ao longo desta análise você vai ver que conforme a gente for passando as regiões, cada uma delas vai apresentar um rendimento médio, uma queda na produtividade ainda cada vez mais expressiva. Vamos agora para as regiões noroeste e oeste do estado, regiões já importantes, tem uma representatividade importante para a produção estadual. Região noroeste deve apresentar uma queda de 7,7% no rendimento médio das lavouras de algodão. Enquanto na safra 14-15 produzia 260 arrobas de algodão em caroço por hectare, na atual temporada deve produzir 240 arrobas. A região oeste do estado é de extrema importância, já que representa 33% de toda a produção de algodão do Mato Grosso. Ela deve apresentar uma quebra de 8,1% no rendimento médio das lavouras, saindo de uma produtividade de produtividade de 283 arrobas de algodão em caroço por hectare para 260 arrobas. Agora nós vamos partir para saber sobre as regiões sudeste e nordeste do estado, estas também de grande importância para a produção estadual e com uma produtividade média muito mais baixa em relação ao ciclo anterior. Vamos acompanhar agora na tela, então, cada uma delas, como que devem apresentar os números, seu desempenho. Veja que a região sudeste deve apresentar uma queda de 9,1% no rendimento médio das lavouras, saindo de uma produção de 274 arrobas de algodão em caroço por hectare para alcançar 249 arrobas. Já a região nordeste, veja só como é expressiva a queda na produtividade. A região foi a que sofreu mais com o clima seco neste ano e deve apresentar uma queda de 15,4% na sua produtividade média das lavouras de algodão, saindo de uma produção de 260 arrobas de algodão em caroço por hectare para fechar em 220 arrobas, portanto, quebra superior a 15% na produtividade média. Na média do estado, a produtividade esperada está em 255,15 arrobas de algodão em caroço por hectare, portanto, uma quebra também em relação ao verificado no ano passado. Com isso, a expectativa de produção baixou em relação ao número apresentado pelo IMEA no mês anterior. A produção agora do estado está estimada em 2.320.000 toneladas de algodão em caroço.
Para a gente encerrar esse assunto, você acompanha agora como estão os valores da pluma do algodão para o estado mato-grossense. E olha, as incertezas ligadas a principalmente questão de preço do trigo no estado do Rio Grande do Sul é o principal fator de impacto para a redução diária com esta cultura. Quem traz as informações sobre esse tema é a repórter Viviane Lara. Com a umidade ideal para o solo, os produtores intensificam o plantio do trigo no Rio Grande do Sul. Apesar de ser a principal cultura do inverno, o investimento deverá ser menor no cereal, passando de 882 mil hectares para 770 mil. As dificuldades com preço e clima têm afetado a renda do produtor e, por isso, a cada ano as lavouras semeadas com trigo têm diminuído. Para evitar ainda mais perdas em áreas, lideranças estão empenhadas em buscar alternativas para que o cereal permaneça no solo gaúcho sem deixar dívidas nas propriedades. Temos num ano de safra normal, nós temos um excedente de 1 milhão de toneladas no Rio Grande do Sul. Os moinhos consomem em torno de 1.400.000 toneladas, sendo que 1.100.000 de trigo gaúcho. Né? O que nós estamos querendo fazer? Com que o produtor diversifique, ou seja, principalmente nas áreas mais quentes, e isso seria levado através das cooperativas, se plante um trigo para exportação, né? Um trigo brando, um trigo mais produtivo e de menos exigência. E nas áreas mais frias, que são mais aptas, né, para o trigo pão, se incentivava então o trigo pão para consumo dos moinhos do Rio Grande do Sul, e isso não traria prejuízo para ninguém, só melhoraria, né, a questão do produtor, que poderia escolher entre uma alternativa e outra. Com a previsão de menor índice de precipitações devido ao fenômeno Laninha, as expectativas para a produção são as melhores, aliadas ao preço que reagiu nos últimos dias. Por incrível que pareça, essa questão que aconteceu no milho, né, ela acabou, né, o milho, foi exportado muito milho do Brasil, faltou milho para os frigoríficos, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, do sul do Brasil, e isso houve um crescimento muito acentuado, né, uma suba no preço do milho. Isso fez com que agora, nos últimos 30 dias, né, o preço do trigo subisse para uso, para ração. Então, por incrível que pareça, às vezes as atividades, né, mesmo elas não sendo específicas daquela cultura, elas se complementam numa outra. Né? Então, o trigo do Rio Grande do Sul hoje, ele subiu por causa da escassez de milho, que fez com que o milho atingisse esses preços históricos que estão aí hoje. Na propriedade de seu Edio Quaini, 170 hectares foram destinados ao trigo, 15% a menos que na última safra. Os motivos para esta redução foram as frustrações com o clima e alto investimento. O investimento é alto para trigo, porque assim, hoje você faz a conta, parece, para quem está do outro lado, parece que é uma boa, o trigo a 40 e alguma coisa, com 30 sacas se faria a planta. Só que quando chega na hora da colheita, o preço dele não é 42, 43 reais o saco, e sim 30 e alguma coisa, se der pegar 78. E é sempre a mesma coisa, o trigo tem preço bom só na hora de plantar. Na hora que colhe, o preço dele nunca é bom. A pressão de venda é grande por parte do produtor, que precisa fazer algum dinheiro para plantar soja. Então, consequentemente, os moinhos, que são os compradores, eles sentam para trás, baixam o preço. O governo não garante preço nenhum, não existe assim nós não temos essa ajuda, essa estrutura por trás do preço para nos garantir uma renda com o trigo. Apesar dos imprevistos nas últimas safras, o produtor reconhece os benefícios da cultura. O trigo ele tem deixado resultados bons para o verão, para a cobertura de solo e para a soja, que é a cultura que sucede ele. Então, a teimosia é em cima de um resultado que venha no verão, uma boa palhada, uma boa cobertura de solo. E faturar alguma coisa com ele, que é o objetivo, principalmente para cobrir as despesas. E claro que a gente precisa ganhar algum dinheiro no inverno também, né? Já foram semeados 24% do total programado para o estado. Viviane Lara para o SBA.
Como você viu aí na reportagem da Viviane Lara, os produtores afirmam que o preço do milho durante a fase de plantio, ele se eleva, mas quando chega a fase da colheita, ele cai. Por enquanto, o trigo, está na fase de plantio, como você acompanhou aí na reportagem. Os valores, sim, estão subindo. Neste mês de junho, o acumulado já chega a 8% de valorização. Vamos acompanhar agora, então, como estão os valores do cereal negociados no estado gaúcho. Acompanhe comigo na sua tela que a tonelada do trigo brando negociado no estado do Rio Grande do Sul alcançou ontem a marca dos R$ 840. Uma leve oscilação para cima de apenas alguns centavos em relação ao dia anterior, a última sexta-feira. Mas no acumulado deste mês, o valor do cereal já acumula alta de 7,92% por lá. Vale a gente lembrar que o mês passado, o mês de abril, também teve alta expressiva no valor do trigo negociado no estado gaúcho, com alta superior a 13%. Por aqui vamos a mais cotações do trigo no Paraná, agora em cada município produtor. E no Agricultura BR você confere agora vendas avulsas que os Estados Unidos fizeram de milho. Foram 136 mil toneladas confirmadas nesta terça-feira, vendas que tiveram como destino o Japão. 136 mil toneladas divididas, vendas tanto da temporada 15-16 quanto da temporada 2016-2017. Vamos ver os números, é o que você confere agora comigo. Total, portanto, para vendas de milho no Japão, confirmada hoje, 136 mil toneladas. Vendidas com entrega ainda na temporada 15-16, 60 mil toneladas de milho e para 16-17, 76 mil toneladas do cereal. O Departamento de Agricultura norte-americano fazendo o informe, o reporte das vendas avulsas de milho. No caso, as vendas feitas de 136 mil toneladas para o Japão, 60 mil na temporada 15-16, 76 mil para a próxima. Olha, daqui a pouco você tem os destaques do que trouxe o relatório no qual mostrou acompanhamento de lavouras para o milho cultivado nos Estados Unidos. E ainda nessa edição você tem como foi o desempenho de maio no estado do Mato Grosso para as vendas com a soja. Não saia daí, o Agricultura BR volta em instantes. E agora você tem destaques, mais destaques para o milho. Eu começo falando sobre alguns dos principais estados produtores do cereal do país em relação aos valores praticados. É o destaque de agora do Agricultura BR, começando pelos estados do Sul, porque se você que acompanha a Agricultura BR diariamente, tenha visto esses preços, você vê aqui o Rio Grande do Sul já teve alta há uma semana, acima de 12%, 13%, essa alta vai diminuindo a cada dia. No estado do Paraná, que até ontem apresentava alta em relação aos valores praticados nos últimos 30 dias, hoje já entra em campo negativo, é o avanço da colheita que chega ao estado do Paraná. Vamos aos valores então, começa pelo sul do país, é o Rio Grande do Sul em destaque, você tem aqui os preços médios, no dia 13 de maio eram R$ 57,50 a saca de 60 quilos. No dia 20, R$ 58,75 a saca. No dia 27 do mês passado, R$ 60,75 a saca de 60 quilos. Era o mesmo valor no dia 1º de junho. No dia 7 de junho, nós tivemos o maior valor dessa série histórica, de R$ 62,50 a saca. Hoje, até meio-dia, nesta terça-feira, dia 14 de junho, R$ 59,00 a saca de 60 quilos. Era o valor encontrado, o valor médio no Rio Grande do Sul. Portanto, registrando alta ainda, mas uma alta bem inferior àquilo que nós víamos ontem. A alta de ontem passava de 5%. A alta registrada hoje, comparada a 30 dias, é de 2,65%. Esses são os números para os valores médios para o milho, portanto, considerando todas as regiões produtoras, mínima e a máxima. Estado do Paraná é aquele que já inverteu a balança. Se até ontem vinha acumulando uma alta, a alta até ontem era de 0,02%,
6%. Hoje, ele já está em campo negativo comparado aos valores praticados nos últimos 30 dias. Então, você acompanha na Agricultura BR os valores. Nós tínhamos no dia 13 de maio, R$ 54,25 a saca. No dia 20 do mês passado, R$ 54,50. Recuou no dia 27 para R$ 54. Recuou mais um pouco no dia 1º de junho, a R$ 53,50 a saca de 60 quilos. No dia 7 de junho, R$ 55,50 é o valor máximo dessa série histórica aqui do Agricultura BR. Hoje, até meio-dia, terça-feira, 14 de junho, R$ 52,50 a saca de 60 quilos. Com isso, o estado do Paraná, que até ontem registrava uma alta de 0,6%, hoje já apresenta queda de 5,18% para os valores médios para a saca de 60 quilos do milho. Vamos agora a mais números, agora mudando de região, vindo para o centro-oeste. Mato Grosso é o destaque de agora. Vamos acompanhar os valores por lá. Temos aqui no dia 13 de maio, R$ 38,75 a saca. No dia 19 era o mesmo valor. Dia 27 de maio, R$ 38,25. Dia 1º de junho, R$ 38,00. No dia 10 de... Agora eu vou chamar a sua atenção aqui para os dias mais próximos, porque no dia 10 de junho eram R$ 32,50 a saca de 60 quilos em Mato Grosso. Ontem eram R$ 32,50. Hoje esse valor continua, R$ 32,50. Estou falando do estado do Mato Grosso, que tem uma queda em 30 dias de 16,22%. Por que eu destaquei o dia 10, o dia 13, que foi ontem, e também o dia de hoje, 14, terça-feira, R$ 32,50. É porque mesmo com a colheita avançando, como há perdas no estado do Mato Grosso, há uma resistência muito forte. No Brasil inteiro há muita resistência em relação aos valores, mas o agricultor mato-grossense não cede e continua segurando os valores em R$ 32,50. Os valores não caem abaixo disso em Mato Grosso. Esse é um fator importante para quem atua nos mercados, estrategistas de mercado, tanto para quem trabalha com milho, quanto também para quem trabalha no complexo carne. No Mato Grosso parece que já encontrou o piso, abaixo disso não se cede no Mato Grosso os valores, mesmo com avanço de colheita. Último estado que eu trago em destaque hoje para os valores médios da saca de 60 quilos do milho é o estado de Mato Grosso do Sul. Vamos aos preços, então. 30 dias aqui no Mato Grosso do Sul, no dia 13 de maio eram R$ 47,75. No dia 27, R$ 48,00 a saca de 60 quilos. No dia 1º de junho, R$ 47,00 a saca. Dia 6, R$ 44,00 a saca de 60 quilos. Nesta última segunda-feira, 13 de junho, R$ 45,50. Cai bem o valor no Mato Grosso do Sul entre segunda e terça-feira. Nesta terça-feira, 14 de junho, R$ 43,50, perdeu R$ 2,00 em um único dia. Nos últimos 30 dias, a queda no preço da saca de 60 quilos do milho, em plena safra, em plena colheita, natural que socorra, é pequena, 7,94% de queda para a saca de 60 quilos do milho. Vamos saber agora quanto é negociada a saca para entrega futura. Veja comigo, milho negociado na BMF Bovespa nesta terça-feira vem operando com oscilação negativa, com a posição de julho, a de mais curto prazo, caindo um pouco menos, uma leve retração. A queda agora para essa posição é de 0,08%, com a saca de 60 quilos para entrega no mês, sendo negociada a R$ 47,56. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez, ou seja, o maior volume de contratos sendo negociados agora. E a saca para entrega neste mês de setembro é negociada agora a R$ 43,43. Esse valor vem com queda de 0,60% em relação ao ajuste anterior. Já a posição de novembro deste ano negocia a saca a R$ 44,70, com queda de 0,38%, e a posição de janeiro do ano que vem também possui contratos negociados hoje, são 40 a R$ 45,60 a saca. A posição perde 0,44% neste momento em relação ao ajuste anterior. Você fica agora com mais cotações do milho no mercado físico nacional.
E a Agricultura BR segue destacando o mercado do milho. Agora, cenários internacionais, principalmente Estados Unidos. Este é um mês de muita expectativa para os norte-americanos, porque no próximo dia 30 de junho, há a divulgação do relatório trimestral dos Estados Unidos para estoques e também para a área cultivada com as mais variadas culturas. Em relação à soja e milho, há muita expectativa e nós tivemos a divulgação de uma importante consultoria norte-americana, Informa Economics, que trouxe a sua previsão em relação às áreas ocupadas com milho para os norte-americanos. Estimou em 37.470.000 hectares a área cultivada com milho por lá. Uma situação que, comparado com o mesmo levantamento dessa consultoria no mês passado, fica a cerca de 320.000 hectares abaixo daquilo que eles mesmos divulgavam no mês de maio e também abaixo daqueles números que foram apresentados no dia 30 de março pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu fórum anual, aquele chamado Fórum Outlook. Vamos ver agora como é que estão os números, então, a expectativa. Isso mexe com o mercado norte-americano. Ontem, pelo menos, nessa última segunda-feira, esse relatório da Informa mexeu com os negócios até de soja nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui a Informa, que trouxe os dados mais atualizados em 37.470.000 hectares. Em maio, 37.140.000 hectares foi a expectativa no mês de maio. Temos também aqui um dado que é interessante, que é em relação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 37.880.000 hectares. Um outro dado importante é os motivos que essa empresa de consultoria aponta para uma redução em relação à área de milho nos Estados Unidos. Não é apenas comparando os valores, mas sim os ganhos que aconteceram, principalmente entre o dia 30 de março e também a atualidade, pelo menos até o fechamento de ontem, na Bolsa de Chicago para as posições de mais curto prazo. Vamos ver esse comparativo, porque ele mostra a soja ganhando muito mais. Olha só, desde o relatório trimestral, portanto, desde 30 de março até a data do dia 13 de junho, a soja ganhou no vencimento com maior liquidez da Bolsa de Chicago 28,60% do valor. Isso acontece porque há muita dúvida em relação à soja, em relação à produção norte-americana, questões climáticas, enquanto que o milho também conseguiu ganhar, mas ganha muito menos, 17,17%. Então, houve uma pequena migração das áreas de algumas áreas, pequenas áreas que estavam determinadas para milho, agora tem uma determinação para a soja. Foi isso que apontou esse relatório da consultoria Informa Economics, mostrando o que deve ocorrer, pelo menos na sua estimativa, em relação à área, 37.470.000 hectares, e o motivo. Soja valoriza muito mais desde o dia 30 de março em relação ao milho. E já que estamos falando do milho, aí a questão diária, vamos ver agora como é que ficaram os números do relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos. E ao contrário do que ocorreu com soja avançou bastante a última semana, encerrada no dia 12 de junho, milho ficou quase que estagnado. Vamos ver os números então, está quase concluído o plantio do milho nos Estados Unidos, chegou até o dia 12 de junho a 96%. No dia 12 de junho do ano passado, eram 95% da área que já estava totalmente semeada, e entre a média de entre 2011 e 2015 alcança 94%, portanto o plantio, apesar de não ter avançado muito na semana que encerrou no dia 12 de junho, apesar de não ter avançado muito, ele é mais rápido do que ocorria no ano passado, na mesma data, 12 de junho de 2015, e também bem mais veloz, 2% mais veloz do que acontece na média entre 2011 e 2015. Vamos ver agora as condições de lavoura de milho nos Estados Unidos. 14% estão em excelentes condições, 59% em boas condições, 22% em médias condições, 5% entre ruins e muito ruins as condições aí para a lavoura norte-americana. Não tem muita mudança não em relação aos cenários apresentados na última semana. De olho agora no mercado futuro do milho negociado na Bolsa de Chicago.
Os negócios hoje vêm operando com queda, pelo menos neste momento, a queda acontece para todas as posições deste ano. Vamos ver então na tela agora como vem negociado o bushel do milho por lá. Veja que a posição de julho negocia a $4,29 por bushel, com queda de 0,23%. O milho para entrega em setembro cai agora 0,28%. Ele já chegou a ser negociado hoje na cotação máxima $4,39 por bushel, mas agora vem a $4,34 mais 25. A posição de dezembro negociada a $4,38 mais 75 por bushel, queda também de 0,28%, e a queda é a mesma para a posição de março de 2017, que hoje já chegou a $4,49, mas agora vem a $4,44 por bushel, negócios em queda neste momento para o milho negociado em Chicago. Por aqui vamos a mais cotações do cereal no Brasil. Acompanhe. E a Agricultura BR traz agora informações para a previsão do tempo voltadas para a produção nacional de café. E essa produção nacional de café cada vez mais ameaçada por conta do que ocorre com o clima. As geadas, principalmente nós tivemos chuvas e essas chuvas fizeram com que tivesse uma forte redução na qualidade dos grãos. Esse fator é importante porque quando se tem uma queda, uma redução na qualidade desses grãos, esses grãos não podem ser exportados. Normalmente eles não ganham aí essa qualidade. Além disso, tivemos registros e fotos aqui na Agricultura BR de vários produtores mostrando o apodrecimento dos grãos de café. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para as principais regiões produtoras. Teve muito frio nessas áreas produtoras. Nadiara, como é que está então a situação desse produtor de café? Vinha adiantado, um mês antes começou a colheita, mas o clima trouxe uma surpresa não muito agradável. Exatamente, Fabiana. Aquelas áreas que foram mais favorecidas pelas chuvas durante a primavera e verão, que garantiram boas condições para o desenvolvimento dos cafezais, foram justamente as áreas que agora foram mais atingidas pelas geadas. São áreas do norte, do Paraná, partes também da zona cafeeira de São Paulo e o sul mineiro. Nestas áreas a temperatura continua bem baixa. Hoje, inclusive, a temperatura novamente chegou próxima de 3, 2 graus em algumas localidades. As geadas no sul mineiro e partes de São Paulo, elas não foram tão intensas, mas ainda assim atingiram algumas lavouras e, por enquanto, os agricultores estão aí calculando as perdas, ainda não dá para estimar, mas algumas lavouras sofreram, principalmente a geada queimou as plantações aí, principalmente as folhagens dos cafezais. Agora, para os próximos dias, a boa notícia é que, apesar das temperaturas baixas, o frio não será tão intenso a ponto de provocar geadas. Nesses próximos 5 dias, a expectativa é de tempo firme em todo o interior do Brasil. Então, nas áreas do Sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, o tempo seco vai favorecer o avanço da colheita e também secagem dos grãos de café e deve voltar a chover nas áreas produtoras do Paraná. Pode chover até uns 30 milímetros no final de semana, então esse tempo mais úmido pode atrapalhar momentaneamente as atividades sobre o Paraná. Quanto às temperaturas, o frio segue mais intenso na região sul, mas nas áreas produtoras do norte paranaense, a mínima deve girar em torno de 10 graus, então não é uma temperatura extrema a ponto de provocar danos para os cafezais. Sobre o sul mineiro, a temperatura continua um pouco mais baixa, mas principalmente nas regiões turísticas. Nas áreas produtoras de café, a mínima agora durante as próximas madrugadas deve variar entre 6 e 10 graus. Também o risco é muito baixo para a ocorrência de geadas, então os danos devem diminuir nos próximos dias. Entre os dias 19 e 23 de junho, a chuva se espalha um pouquinho mais pelo centro-sul do Brasil, pode atingir algumas áreas produtoras de São Paulo e principalmente também do Paraná, mas serão chuvas de baixos volumes acumulados que não devem comprometer por muito tempo as atividades de colheita e secagem dos grãos. Neste período, o tempo vai ficar seco sobre o Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais e também nas áreas produtoras de Rondônia. E no próximo período a situação não muda muito. Teremos ainda continuidade do tempo seco na maior parte do interior do Brasil e chuvas mais concentradas sobre os extremos sul e extremo norte do país. Eu volto com você, Fabiano.
Obrigado, Nadiara. Obrigado pela participação, trazendo as informações do mercado do café. E são exatamente esses destaques, as informações que a Nadiara falou sobre o clima nas regiões produtoras do Brasil em relação ao café arábica, que estão determinando os negócios na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Futures, para o café arábica. Café arábica que tem sido influenciado por esses negócios, mesmo com a tentativa da atuação dos investidores, tradicionalmente tentando manter aquela frequência, né, aquele intervalo entre $1,30 e $1,40 por libra-peso em relação aos preços pagos nas posições de café. Há pouco tinha queda para o café em Nova York, vamos saber como é que vem as posições. Queda forte o suficiente para trazer de novo, observe que as posições negociadas para esse ano estão sempre nessa margem. Elas passam um dia de $1,40, no outro dia os atores do mercado norte-americano fazem com que ela ceda. Posição de julho volta a $1,35 mais 40 libra-peso, a queda de 1,38%. Setembro também $1,37 mais 45 a libra-peso, queda de 1,32%. Dezembro, que estava acima de $1,40, recua dessa marca, 1,26% de queda, negócios a $1,40 por libra-peso cravados. Apenas a posição de março de 2017 é que vem se mantendo acima de $1,40, $1,42 mais 70 libra-peso, recuo de 1%. Até aqui, algo que o produtor de café que acompanha a Agricultura BR, que está ligado nas informações sobre os valores pagos, já sabe. O investidor norte-americano ou os investidores que atuam na Bolsa de Nova York tentam segurar o preço nessa marca, aí, o intervalo de 1,30 até 1,40 a libra-peso por dólar. Vamos saber agora como é que vem os negócios na Bolsa de São Paulo. Bolsa de São Paulo, que basicamente acompanha o que vem acontecendo na Bolsa de Nova York para o café arábica. Então temos aqui recuo, aqui a posição de setembro, que tem um expressivo número de contratos hoje, vem com uma queda um pouco mais expressiva, queda de 1,69%, com 2.300 contratos negociados a $162,50 por saca de 60 quilos. Esse valor não é ruim para a saca de 60 quilos no Brasil, $162,50, vem com queda, hoje já chegou a $165, ou o último ajuste, $165,30 por saca de 60 quilos. Dezembro tem mais contratos ainda, 2.340 contratos negociados a $167,25 a saca de 60 quilos, queda de 1,15%, queda de 0,32% para março de 2017, com $172,25 a saca de 60 quilos. Enquanto setembro do próximo ano, $172,60 a saca, com queda de 1,74%. Assim vem os negócios no mercado futuro brasileiro para o café arábica. No mercado físico do café arábica, ontem o preço pago pela saca de 60 quilos do grão subiu bastante em relação ao fechamento da última sexta-feira. A alta no dia passou de 1%, com o valor da saca voltando a alcançar os R$ 488. Acompanhe comigo na sua tela o movimento do mercado no estado de São Paulo para o café arábica bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor. Veja que nesta segunda-feira, 13 de junho, o valor alcançou R$ 488,02, quase recuperando aquele valor anotado na semana anterior, no dia 8 de junho, quando passava do valor conquistado ontem. No acumulado deste mês, o valor do café arábica por lá já subiu mais de 6%, inclusive chega a quase 7% de alta. Vamos agora acompanhar outro estado referência aqui no Brasil, o estado de Minas Gerais. Veja as cotações. E a seguir, no último bloco do Agricultura BR, os últimos destaques para a soja com os preços praticados nos portos hoje. E ainda você vai ver o quanto que o estado do Mato Grosso já comercializou da safra de soja 15-16 e também da próxima 16-17. Não saia daí, o Agricultura BR volta em instantes.
Agricultura BR de volta, trazendo destaque para os preços praticados com soja nos portos brasileiros. Vamos saber agora como é que vem esses valores e principalmente o comparativo daquilo que está se ganhando no dia e também o acumulado dos últimos 30 dias, portanto, no mês. Vamos aos valores então, preços pagos pela soja nos portos brasileiros. Paranaguá, que vem com valores em R$ 99,00 por saca de 60 quilos. Em 30 dias, a alta para o preço da soja paga no Porto de Paranaguá, no mercado disponível, é de 13,79%. Já no Porto do Rio Grande, valores em R$ 96,10 por saca de 60 quilos. A alta é bem parecida, um pouco menor, mas bem parecida, 13,39% de alta em 30 dias. Esses são os valores praticados em Paranaguá e Rio Grande, portanto, soja bem próximo, principalmente em Paranaguá, da marca dos R$ 100 por saca de 60 quilos, no momento em que há pouca soja para comercialização no país, principalmente nos principais estados produtores. Maio foi um mês movimentado para o setor da soja no estado do Mato Grosso. Ao todo, foram negociadas quase 6 milhões de toneladas do grão, somando a soja no mercado disponível, ou seja, da safra atual 15/16, e já a soja futura da próxima temporada. Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram as cotações internas elevadas que movimentaram o desempenho de maio para o setor da soja no estado. Vamos acompanhar agora qual que foi o volume negociado para cada uma dessas temporadas. Veja que no mês passado, o volume negociado referente à soja da safra 15/16 foi de 2.400.000 toneladas, com o valor da saca alcançando R$ 74,36 na média. Este foi o maior preço nominal da história para o estado do Mato Grosso. Já referente à temporada 16/17, foram comercializadas em maio 3,5 milhões de toneladas do grão, com o valor médio da saca no valor de R$ 69,94 pela saca de 60 quilos da soja. Vamos acompanhar agora o quanto que o estado do Mato Grosso já negociou no acumulado das temporadas, tanto temporada 15/16 para 16/17. Veja que na safra 15/16, o volume total a ser negociado é de 27.497.000 toneladas do grão. Essa é a projeção da Conab para a safra atual da soja no estado do Mato Grosso. O comercializado até o momento já soma 91% de todo esse volume que foi produzido, ou o equivalente a 25.022.000 toneladas do grão. E ainda restam vender 9% da atual produção mato-grossense, que soma agora 2.474.000 toneladas da soja. Já em relação à temporada 16/17, o estado do Mato Grosso já comercializou o equivalente a 21%. Vamos acompanhar essa mesma situação para a próxima temporada para ver como que estão os negócios. Veja que a projeção do IMEA é produzir 29.385.000 toneladas do grão, ou seja, esse 100% é todo o volume que o estado vai cultivar ainda na temporada seguinte. Até o momento foram negociadas 6.170.000 toneladas da próxima safra, o equivalente a 21% de tudo aquilo que ainda vai ser semeado. Portanto, restam vender 79% da safra futura, ou equivalente a 23.214.000 toneladas. Segundo o IMEA ainda, os ventos continuam soprando a favor neste mês de junho e as altas nas cotações trazem boas oportunidades de venda ao produtor, sobretudo aquele que tem a soja disponível para comercializar no mercado.
Por aqui, a Agricultura BR segue falando sobre soja, cenário internacional. Você via no começo do programa que foram confirmadas vendas pelos norte-americanos através do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na ordem de 110 mil toneladas com destinos não declarados. Vamos ver aqui então os números em relação às vendas de soja que foram informados pelos operadores de mercado. Essa soja, observe, é para a temporada, com entrega na temporada 16-17, portanto, temporada que está sendo ainda cultivada nos Estados Unidos em fase de término de semeadura. Temporada 16-17, 110 mil toneladas foram comercializadas. Essa temporada começa, de fato, no dia 1º de setembro, destaque aqui do Departamento de Agricultura norte-americano. E apesar de ter tido vendas, né, que foram confirmadas no dia de hoje, as informações, principalmente de ontem, de uma área talvez um pouco maior para a soja, em relação àquilo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estavam prevendo, é o que vem pesando mais no mercado no dia de hoje. Então, tem ajuste técnico nos Estados Unidos, mas para a maioria dos operadores, os fundamentos climáticos nos Estados Unidos, previsão de seca e depois, muito próximo já a fase de colheita, os Estados Unidos podem ter uma onda de frio por lá. É isso que vem assustando mais os investidores por lá e vem determinando mais os negócios. Mas hoje tem esse ajuste técnico que vai jogando a soja para baixo nesta terça-feira. Terça-feira vem com soja em queda, posição de julho perde 0,21%, 11 dólares 66 centes mais 50 por bushel. Agosto perde 0,47% a 11 dólares 63 centes mais 50 o bushel. Setembro com queda de 0,79%, 11 dólares 53 centes mais 50 o bushel neste momento. Novembro vem com uma queda um pouco mais expressiva, queda de 1,07%, negócios em 11 dólares 46 centes mais 25 por bushel. Dia de queda para o cenário internacional da soja, a Bolsa de Chicago operando com queda nesta terça-feira. Vamos agora às últimas informações do câmbio aqui no Brasil. O dólar comercial negociado frente ao real. A moeda norte-americana abriu a terça-feira em queda, mas logo mudava o rumo dos negócios. Vamos acompanhar como estão os negócios neste momento, então, porque o dólar volta a cair aqui no Brasil. Uma leve queda neste momento de 0,02%, mudou mais uma vez o rumo dos negócios, neste momento vindo com queda em relação ao fechamento de ontem. Agora, operando na estabilidade totalmente, portanto, você acompanha aqui com a gente a oscilação em tempo real do dólar comercial no Brasil, que neste momento é negociado a R$ 3,48 mais 7. Bom, essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo que nós passamos aqui hoje no blog do programa. Tenha uma excelente tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.